Oi, estamos começando uma live aqui, uma aula para quem não está podendo estar na igreja para assistir uma escola dominical. Nós vamos fazer aqui ao vivo no Facebook, tá? Toda a programação da igreja, né, a programação mais simples, né, mais básica, que nós estamos acostumados, está sendo transmitida online todos esses dias. Tá? Enquanto a gente se organiza aqui, eu vou avisando que na quinta-feira nós temos nosso estudo bíblico e nosso pastor está exibindo de lá, da casa dele, o estudo bíblico, todas as quintas-feiras. Pode ficar atento à página, né, essa página mesmo da Quinta IPI, porque a gente vai estar passando, né, todos os avisos de programações lá. Hoje é a Santa Ceia também no nosso culto à noite. Tá? Então, aproveitando, né, que a gente está online, já dou esse aviso para que você separe aí um suco de uva, né, um vinho, né, uma dose na sua casa e um pedaço de pão para que você possa com a sua família celebrar a Santa Ceia. Tá legal? As regras são as mesmas, que a gente já sabe, né? As pessoas que são batizadas, né, que estão em plena comunhão, elas podem tomar a ceia também, tá? E os filhos também batizados, tá bom? A gente pede para que cada pai seja responsável com relação ao seu filho, né? E veja se realmente se enquadra nos parâmetros que o pastor muitas vezes já nos disse em culto, né? Nos nossos cultos de celebração da ceia. Vai ter que virar o celular, André? Isso. Aí. Legal. Bom. Sobe um pouquinho. Tá conseguindo. O Zenilton tá cenando. Zenilton tá online assistindo nossa aula, né? E que vocês quiserem participar e conversar, né? A gente tá aqui também. Pode comentar no vídeo. Vamos lá. Vamos orar primeiro para iniciar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa aula. Muito obrigado por cada pessoa que está acompanhando via Facebook. E também pedimos para as pessoas que vão assistir posteriormente esse vídeo, que todos nós possamos aprender contigo, que todos nós possamos estar dedicando toda a nossa inteligência, toda a nossa atenção para a tua obra, Senhor. Pedimos também para as pessoas que não fazem parte da nossa igreja ali local, mas que estarão também aprendendo através dessa aula, acompanhando também, tá? Senhor, peço que o Senhor esteja à frente de tudo. Peço que o Senhor esteja à frente do professor, ó Pai, me orienta para que eu possa estar ensinando da melhor forma possível. Te agradecemos, ó Senhor, por tudo e pedimos também pela nossa nação, pelo mundo que está passando por todas essas dificuldades, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ana Barbosa. Oi, Ana. Ana Barbosa também está online, né? Está acompanhando. E a gente vai começar a nossa aula agora. Tá legal? Quem já tem participado das nossas escolas dominicais sabe que nós estamos trabalhando com uma revista que fala de João Calvino, tá bom? Fala de João Calvino. Essa revista, ela trabalha vários temas que devem ser enxergados e discutidos através das escrituras, tá bom? Por mais
simples que seja a sua compreensão enquanto cristão, você sabe que qualquer tema que nós possamos pensar na nossa vida, ele pode ser discutido à luz da Bíblia. Tá? E Calvino, ele tinha essa preocupação de que apenas, né, a gente analisasse as coisas de acordo com a luz da Bíblia. Se nós tomarmos decisões de acordo com a nossa cabeça, nós vamos cometer sérios erros. E a aula de hoje é sobre a organização da igreja. E eu pergunto para vocês, como a sua igreja é organizada? Posso até dar um tempo para você refletir, mas alguns podem até falar assim, olha, eu não acho que minha igreja é organizada, eu acho que minha igreja é desorganizada. Tá? É uma alternativa. Tem pessoas que elas talvez olhem para a igreja dela e identifiquem uma certa desorganização na tomada de decisões. Mas aí eu pergunto para você, você tem colaborado com isso? Você tem colaborado para organizar a sua igreja? Você tem colaborado com os seus pastores, dando alguns toques de como as coisas devem correr? Porque muitas vezes nós reclamamos, mas nós também não queremos nos envolver, nós não queremos participar da organização da nossa igreja. Tá? Mas a gente vai partir do princípio de que você quer participar, de que você quer estar mais próximo das decisões da igreja. E aí você vai encontrar na sua igreja duas possíveis situações. Tá bom? Eu estou falando justamente porque eu não estou. Essa exibição não é só para pessoas que são da quinta IPI. Né? Então, na igreja de quem está ouvindo, pode ter diversas situações. Mas se você quer participar, você pode encontrar duas possíveis. Uma em que a igreja ela toma decisões conjuntamente, ou seja, você que é diácono, você que é um membro comum, né, que só vai para a igreja, assiste o culto, mas que não tem nenhuma função muito aparente ali na igreja, eu acredito que pode participar também, certo? Então pode ser que o cenário da sua igreja abra espaço para que você, que não é um pastor, certo? Pode também sugerir e participar também nas tomadas de decisões. Mas temos aí uma outra alternativa também. Pode ser que na sua igreja, como muitas, né, a realidade seja de que o pastor ele seja o único na igreja responsável por tomar as decisões. Então, nesse sentido, quando alguém precisa usar uma verba da igreja, por exemplo, para um gasto necessário, precisa automaticamente pedir, solicitar ao pastor, certo? E se esse pastor libera ou não, tudo cabe simplesmente a ele, tá? Então, qualquer decisão desse pastor passa a ser inquestionável, tá? Isso não só na área financeira da igreja, mas em diversas outras também, com relação a programações, com relação a ambientes da igreja que vão ser usados ou não, tá? Então eu não sei a realidade, mas muitas das igrejas, como por exemplo a Quadrangular, certo? Como por exemplo a Assembleia de Deus, como por exemplo, vamos pegar aí uma Renascer, algumas batistas, certo? Passam por esse modo de administração da igreja e os pastores, eles são totalmente responsáveis pelas decisões, tá? O objetivo dessa aula não é falar que aquilo lá é ruim, certo? Porque alguns irmãos não veem problema nisso. Alguns irmãos, não sei de qual igreja você é, mas você pode falar assim, eu confio que o meu pastor ele vai tomar a melhor decisão. E se você tem essa confiança no seu pastor, acredito que é válido, tá? Acredito que é válido. Fico feliz também, porque é sinal de que o seu pastor é alguém preparado,
tá? Então, assim, não é todo pastor que conquista a confiança de suas ovelhas, né? A gente tem o privilégio lá na nossa igreja, mas em muitos locais, né, eles sofrem por lideranças despreparadas, mas você pode até achar interessante esse sistema em que apenas uma pessoa toma as decisões, mas o objetivo dessa aula, então, é pensar quais as dificuldades em se trabalhar desse jeito, quais as dificuldades em você fazer parte de um sistema de organização da igreja em que só o pastor ele pode opinar ou pode decidir, tá? E depois de trabalhar as dificuldades disso, aí eu vou falar como que é na igreja presbiteriana independente, né? E mostrar que isso vem de uma influência de mais de 500 anos atrás, certo? De cerca de 500 anos atrás, com o nosso tão comentado João Calvino, tá? Então vamos lá. Primeiro eu quero que vocês abram um texto base, tá? Texto base no livro, na carta aos Efésios, tá? Vou dar um tempo para vocês encontrarem. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Enquanto você procura aí, eu já até agradeço minha esposa Andriele, que é quem está filmando. E está sorrindo lá atrás só porque eu mencionei ela. Então eu agradeço pela ajuda. Uhul! Vamos lá. Efésios 4:11. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Tá? Vamos lá. Talvez você já tenha dimensão de que as pessoas que fazem parte da igreja possuem dons. Tá? Esses dons eles se manifestam no decorrer da convivência da pessoa com o ambiente da igreja, tá? E também no dia a dia dela. Mas algumas pessoas acham que os dons eles só se manifestam em questões milagrosas, por exemplo, né? Então, para algumas pessoas, os dons são os dons de curar, os dons de, dependendo da sua abordagem teológica e denominação, falar em línguas estranhas, certo? Também os dons relacionados à profecia, tá? Que são dons que não aparecem muito na nossa realidade presbiteriana, por exemplo, de culto, mas em algumas denominações acabam, né, ocorrendo com mais frequência, né? Inclusive, se você for dessa denominação que, né, ou dessas denominações em que ocorre, você pode também comentar aí no vídeo, tá bom? Estarei aberto a perguntas. Paulo Gonçalves está comentando, dizendo que Deus te abençoe e te dê muita oportunidade como essa. Olha só, muito obrigado, viu? E aí, teu Vina tá assistindo. Muito obrigado pelos comentários aí. Então vamos lá. Os dons que a igreja recebe não são só esses. Tá? Então, o fato de uma pessoa ensinar, né, por exemplo, não falo isso exatamente por eu ser professor, né, da escola dominical, mas a tarefa que uma pessoa tem para ensinar, ela não pode ser vista apenas como uma qualidade profissional, certo? Uma qualidade simples e humana. Tá? A pessoa que ensina a palavra de Deus, a pessoa que ensina o evangelho, a pessoa que orienta a igreja, né, que são os mestres, eles precisam entender que isso é um dom que é lhes dado. Tá? E assim como acontece com os professores, também acontece com os pastores. Também acontece com os diáconos. Para quem ainda não é familiarizado com
a realidade da igreja em si, vou explicar basicamente o que é o serviço do diácono. A igreja antiga, na época dos apóstolos, precisava de pessoas especificamente voltadas ao serviço social. Serviço social que a igreja precisa fazer. Enquanto a igreja não faz o serviço social, ela não cumpre um dos seus principais papéis aqui na Terra, certo? Que é amparar também os órfãos e as viúvas. Tá? Então, quando você serve especificamente a parte de serviço social da igreja, você é o chamado diácono. Tá? Essa palavra pode parecer estranha para quem ouve a primeira vez, mas ela vem do grego, que significa servir. Tá legal? Então vamos lá. Baseado nisso que eu falei dos dons, a que conclusão a gente chega? Que não tem como você fazer alguma coisa na igreja se você não tiver o mínimo de vocação para aquilo, certo? Pode ser que aconteça, pode ser que algumas pessoas entrem em funções as quais elas não têm a vocação para aquilo. Mas, embora a pessoa possa aprender de um jeito ou de outro, certo? Muitas vezes isso causa sofrimento para a própria pessoa e também para a comunidade, certo? Então, se você coloca, por exemplo, se alguém está à frente de um trabalho musical sem entender de música, dá um certo trabalho para a comunidade. E isso funciona com diversas outras coisas. Então, vamos pensar sobre a tomada de decisões que a gente falou. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Qual é a pergunta? Dá para ver aí? A Cláudia Antunes, ela está assistindo, ela é da presbiteriana também, e queria saber um pouco sobre as crianças. Como a igreja tem trabalho para que elas permaneçam, já que as mesmas é o futuro da igreja. Ah, olha, interessante. Ó. É uma pergunta que ela, embora não seja diretamente o tema da aula, mas eu vou responder. Qual é o nome dela? Cláudia. Cláudia. A Cláudia fez uma pergunta sobre as crianças, né? Como preparar as crianças para o futuro da igreja. Tá legal? Respondo da mesma forma que a aula estava correndo. Precisamos de pessoas capacitadas para lidar com as crianças, que também é uma vocação, certo? Então, precisa se reunir pessoas que entendam como a criança pensa, entendam como a criança vai organizar o pensamento dela. Agora, se ela tem 8 anos, como que vai ser organizado o pensamento dela até ela ter 18? Então, hoje em dia, a gente tem muitas pessoas em meio às igrejas que são formadas em pedagogia. Ou seja, elas estão demonstrando a vocação delas para isso. Tá? Mas vamos supor que você não tenha na sua igreja e que as pessoas elas não sejam profissionalmente formadas em entender a mente da criança. Mas eu acredito que a igreja antiga não tinha curso de pedagogia, certo? Então precisamos de pessoas que olhem para as crianças com carinho e enxergando que realmente elas têm esse potencial, não só para ser o futuro, mas para ser o presente da igreja. Tá? Então reúna uma equipe que entenda a criança, para responder de forma mais breve, tá legal? Por não ser uma aula sobre crianças, afinal de contas. Mas a partir do momento que você reúne uma equipe que entenda, que tenha vocação para aquilo, as crianças vão se sentir olhadas. E isso é o principal. A criança na igreja precisa saber que é importante ela estar ali, porque senão não vai ter futuro. Daqui a pouco, quando ela tiver consciência, um pouquinho mais de consciência do que é a igreja e ver que ninguém dá a mínima para ela, aí não vai ter futuro. Infelizmente, aquela criança, a primeira oportunidade, ela vai sair dali quando se tornar um adolescente, porque não vai ser não vão estar olhando para ela com a devida importância, tá? Então, vocação, ela resolve 80% dos problemas da igreja, em qualquer área, inclusive na área das crianças. Vamos lá. Quando Calvino ele olha para a igreja e vê que em alguns casos pessoas assumem cargos de liderança, como cargos pastorais, por exemplo, mas que ou procuram usar de forma ruim, ou têm uma certa ignorância de conhecimento, ou
não tem a vocação para aquilo, Calvino vê um problema, que a igreja ela não deve ser direcionada por uma pessoa só. O fato da igreja ser direcionada por uma pessoa só, uma pessoa ser o centro das decisões, e isso às vezes pode ter um católico apostólico romano vendo o vídeo, mas irei mencionar que, como é o caso do Papa, por exemplo, certo? Ele tem os direcionamentos, ele transmite para outras esferas. Mas também, no caso de uma igreja local, um pastor que decide tudo, ou um pastor presidente, numa igreja evangélica, por exemplo, que decide todas as coisas e tem uma opinião inquestionável, isso pode causar alguns problemas, porque às vezes esse pastor, essa liderança, vai estar exercendo de um abuso de autoridade. Tá? Então, às vezes, eu até listei algumas das coisas que podem ser prejudiciais para essa igreja situação que apenas uma pessoa lidera, e a primeira é o abuso de poder. Tá? Um líder, ele acaba correndo o risco de abusar do seu poder. Liderança é algo que nem todas as pessoas conseguem lidar ou sabem lidar. E às vezes uma pessoa tem frustração, por exemplo, em uma área profissional em que ela não conseguiu um cargo de liderança, e essa frustração dela ela vai colocar na igreja. Ou seja, o que ela não consegue liderar no serviço, porque ela recebe ordens lá, ela vai depois acaba descontando nos irmãos da igreja. Tá? Então, por isso que às vezes uma liderança ela pode estar sendo extremamente autoritária. E esse autoritarismo ele não é bom em lugar nenhum. Mas autoridade as lideranças têm que ter. É diferente de autoritarismo. Tá? Mas pensando nesse pastor ou liderança oficial que abusa de poder, quando você não tem outras pessoas na liderança tomando decisões juntos, você não tem como barrar. Aquela pessoa, assim como por exemplo um papa, é visto como uma possível mão de Deus ali, certo? Agindo, e ainda usam aquele versículo de que não pode questionar o ungido do Senhor, né? Não pode você enfrentar o ungido do Senhor, porque essa pessoa está à frente, tá legal? O que nós precisamos entender? Que os nossos pastores, eles devem ser honrados, tá? Mas a igreja, ela tem uma vida própria e que não depende da cabeça de uma pessoa só. Ela, junto com a comunidade, os irmãos todos, certo? Eles têm um papel aqui na Terra que não só é para obedecer decisões tomadas por uma pessoa, mas nós temos que entender que a igreja ela é capacitada por Deus para em conjunto também tomar decisões e entender os direcionamentos que deve seguir. Tá? Então o primeiro problema de uma pessoa só estar no poder, certa direção da igreja, é o abuso de poder, que pode muitas vezes acontecer. Outra dificuldade, certo, é que às vezes acaba prevalecendo apenas um ponto de vista. E não é que esse pastor esteja na maldade, não é que essa liderança ela apenas queira que o ponto de vista dela seja dado, mas é o que acontece. Tá? Quando você tem uma pessoa só tomando decisões, ela está vendo pela ótica dela determinada situação. Mas quando você enxerga que a igreja junta pode ser representada na tomada de decisões, você vê que a igreja em si ela vai ter diversos pontos de vista. Então as pessoas que são professores podem também dar opiniões a respeito sobre um determinado tema. As pessoas que servem, que são diáconos, né, elas também podem dar opinião em determinado tema. E eu vou explicar como é que funciona na nossa igreja daqui a pouco. Mas vários pontos de vista enriquecem a tomada de decisões. Tá? Outra coisa que infelizmente acontece é a restrição de repertório. O que eu quero dizer com isso? Às vezes
um pastor ele tem que tomar decisão sobre o ministério infantil. Isso acontece, né? Temos aí, se tudo der certo esse ano, né? Espero que essa pandemia se resolva, teremos nossa IBF, na Escola Bíblica de Férias para Crianças, em julho, se tivermos férias em julho. Mas, independente disso, é uma programação infantil. E nós precisamos que o pastor ele tome algumas decisões num caso desse. Mas, às vezes, o pastor ele não tem tanta familiaridade com o departamento infantil. Mas nós temos, às vezes, um irmão que faz parte do conselho de presbíteros da igreja e que viu lá que ou ele ou sua esposa trabalharam muito tempo com educação infantil na igreja. E eles têm um repertório maior, né? Então esse presbítero ele vai poder comentar, por exemplo, numa reunião com o pastor a respeito disso. Tá? E um outro problema, né, é a persistência de erros teológicos, que muitas vezes acontece. Quando uma só liderança, tá? Por exemplo, o que acontece? Na época em que o purgatório surgiu na doutrina católica, tá? O purgatório, ele foi um decreto papal, é um decreto que veio de cima para baixo, é um ensino que veio de cima para baixo. E quando a igreja acolheu, a Igreja Católica Apostólica Romana acolheu a doutrina do purgatório, foi uma doutrina que não pôde ser questionada. Tá legal? Então assim, ela não foi debatida como deveria ser debatida. Mas todos aceitaram como real e como concreto aquilo. O que acontece é que, por exemplo, na igreja presbiteriana, né, no sistema presbiteriano de governo da igreja, de administração da igreja, uma questão doutrinária é votada. Tá? É votada num corpo maior de pastores e de pessoas que entendem da doutrina e que podem dialogar sobre aquilo e ver se realmente aquilo procede enquanto doutrina bíblica. Coisa que às vezes pode acontecer de não ser, mas aí você tem um filtro. Você não apenas recebe o que está sendo falado teologicamente, mas você tem a oportunidade de discutir aquilo com pessoas capacitadas. Tá? Então são 4 dificuldades de o poder da igreja, de administração da igreja estar à frente de uma pessoa só. E eu vou repetir as 4. O abuso de poder, se você quiser anotar, tá? Abuso de poder. Prevalecer apenas um ponto de vista é o segundo probleminha. Restrição de repertório, ou seja, o pastor não entende de tudo. Outros presbíteros na igreja, lideranças, podem entender de alguns pontos que talvez o pastor ele não tenha tanta propriedade para lidar. E isso é rico, as pessoas vão acrescentar para o trabalho desse pastor. E também a persistência de erros teológicos acaba sendo um probleminha, né? A persistência de erros bíblicos. Mas vamos lá, e Calvino ele constrói um sistema presbiteriano de governo, porque ele vê todas essas dificuldades e como igreja e cidade elas são muito ligadas na época de Calvino, Calvino tem ali oportunidade de discutir com as lideranças inclusive da cidade, né, que estavam ali rendidas ao protestantismo em determinada época em que Calvino estava lá. Teve auxílio também de mestres e professores que estavam juntos e construiu esse sistema que funciona da seguinte forma, tá? É um sistema de proposta representativa. Então a pergunta, até título da aula, é como você organiza a sua igreja. A igreja presbiteriana é organizada de forma representativa, ou seja, a igreja é representada pelos presbíteros, pelos membros de um conselho. Tá? Então as decisões elas não são tomadas apenas pelo pastor, são tomadas por um conselho que é constituído, que é formado de presbíteros e o pastor. Esse conselho ele é inclusive votado, tá? E tem muitas denominações, talvez você identifique na sua, um pastor presidente ou alguém, ou um pastor local, ele vai chamar alguém de presbítero.
Ele vai ali, ó, fala assim, você a partir de agora é presbítero. Então, a autoridade é dessa pessoa que vem de cima e declara isso. No presbiterianismo, os presbíteros são eleitos pela igreja. Ou seja, uma pessoa só é chamada presbítero se ela for eleita. Se a igreja perceber nessa pessoa uma vocação para o presbiterato. Ou seja, uma vocação para governar a igreja, para decidir coisas. Tem que ter um mínimo de conhecimento bíblico e também de capacidade de lidar com o povo de Deus. Tá? Então essas pessoas que são vistas dessa forma, elas são eleitas, a igreja vota, né, nessas pessoas. E quando essas pessoas são votadas, se constrói um grupo, um conselho com essas pessoas, a qual o presidente do conselho é o pastor, mas ele tem, se necessário, um voto de Minerva, ou seja, ele desempata as coisas, mas o voto dele não tem a importância, certo, maior ou assim, um poder acima do conselho. Tá? O conselho ele sempre vai ser soberano porque é um grupo decidindo. E esse grupo é a igreja decidindo. Tá? Ou seja, a partir do momento que eu votei em fulano, esse fulano vai estar também não só me representando, mas representando a igreja. Porque a igreja viu a vocação nesse homem, nessa mulher, certo? Que é um presbítero ou uma presbítera. Mas, como esse conselho ele existe não apenas para fazer as coisas sozinho, ele também lidera e tem a oportunidade de dispor de funções para outras pessoas. Então esse conselho ele é encarregado também de organizar votações, que também, como é feito na nossa igreja, para o diaconato, ou seja, para que os diáconos eles sejam eleitos também. Porque muitas vezes as pessoas também podem não ter vocação para o diaconato ou também não querer ou não gostar daquela atividade, né? Embora todos os cristãos devam servir. Mas alguma pessoa pode não ter vocação. E a vocação dos diáconos também a igreja ela identifica, elege esses diáconos e eles passam a trabalhar mais diretamente no serviço social da igreja. Lembrando, o conselho ele não exerce também de autoridade, certo? De abuso de autoridade, tá? Melhor dizendo. Ele tem a sua autoridade, ou seja, o conselho vai tomar as decisões, mas ele não abusa de autoridade, por quê? Porque a igreja, ela confia ali aos presbíteros essa tarefa, tá legal? De tempo em tempo, eleições são construídas, são constituídas ali em meio à igreja, para que haja uma troca de pessoas, se necessário, para que a igreja não fique escrava apenas de uma posição, certo? Mas a igreja ela decide junto qual vai ser o grupo que vai ser mais diretamente responsável por essa gestão. E isso não acontece não só na igreja local. A igreja também local, ela presta contas à igreja maior. Ou seja, nós temos diversas igrejas no território nacional que são presbiterianas independentes. E todas as decisões doutrinárias lá de cima, elas também têm a participação de pessoas que são das igrejas locais, certo? Que mandam pastores para lá. Esses pastores, eles participam de reuniões em escalas maiores, não só pastores como presbíteros, e juntos eles colaboram para que as decisões doutrinárias ou administrativas da igreja nacional tenham também uma melhor qualidade na tomada de decisões. Tá? Eu agradeço a todo mundo que está vendo, certo? Que está acompanhando. Estou vendo A aí. Rosa Yosni, a Rosângela, o Rafael, Ó, Eduardo Aparecido Bendame, o David Brito, o Davi, Rafael, Osni, Rosa,
Aí tem Rosângela, o Eduardo Aparecido Bendamin. Eduardo Aparecido. E a Cláudia agradeceu pela resposta. A Flabrito e a Alane. Cláudia agradeceu pela resposta. Luiz... Obrigado você, Cláudio, por mandar a pergunta. A intenção de fazer uma escola dominical assim é que vocês participem mesmo. Tá? E quem tiver pergunta para mandar, a gente vai estar respondendo. A Tia Alane, a Flabrito e o Luiz Carlos. Eu tô vindo. Abraço, Luiz Carlos, Tia Alane. Vamos lá, vamos continuar a aula. Bom, aí temos os mestres. Tá? Então os mestres, eles são responsáveis pelo ensino na igreja. Ou seja, o pastor, ele é o principal responsável pelo ensino, mas ele não tem como ensinar tudo que ele gostaria de ensinar. Ou seja, com o alcance que ele gostaria de ensinar. Por isso, o seu trabalho é dividido em pessoas que também têm essa vocação. Ah, o Zenilton comentou. Mesmo a diaconia também tem um presidente que preside as reuniões supervisionadas pelo pastor. Olha só, temos uma participação aqui do Zenilton, tá? E agradeço essa colaboração. Mesmo o diaconato, ele tem em suas reuniões uma presidência, alguém que preside a reunião. Tá? E com assessoria plena por parte do pastor da igreja. Tá legal? Que no nosso caso é o pastor Enos, mas em outras igrejas presbiterianas é um pastor da igreja que também dá essa assessoria às reuniões da mesa diaconal. A Flávia Brito não esqueceu dela. Foi eu. Flabrito, Flávia, abraço, certo? Ela que foi madrinha de casamento comigo no casamento do Marquinho e da Bruna. E muito legal, inclusive, esse casamento. Ó, vamos continuar, né? Agradeço a colaboração de vocês, ver que vocês estão acompanhando. E os diáconos, aliás, os mestres, eles então auxiliam o pastor nessa tarefa. Tá legal? Se esse mestre precisar de alguma orientação, ele deve procurar esse pastor. Não deve um mestre, um professor de escola dominical não deve ensinar apenas coisas que vêm da sua cabeça. Ele precisa prestar contas a esse pastor, que automaticamente também leva as informações e orientações ao conselho da igreja. Tá? Inclusive na estrutura, numa escola dominical, quando você precisa fazer alguma mudança numa escola dominical, o conselho ele dá, inclusive, o total apoio e também auxilia nessa tomada de decisões. Com relação ao ensino do pastor, né, então ele é um pastor, né, ou seja, ele é uma liderança que vai se dedicar em grande parte justamente ao ensino. Mas os presbíteros, eles também são pastores. Né? Os presbíteros também são pastores. Só que o pastor que nós conhecemos como essa liderança, né, essa referência, esse pastor é o presbítero docente. Ou seja, o presbítero mais voltado ao ensino das escrituras. E os presbíteros, né, ou seja, eles são pastores também, mas são presbíteros regentes. Ou seja, que vão se concentrar mais na administração da igreja local. Em importância tem a mesma, mas as tarefas elas são divididas dessa forma. Isso não significa que um presbítero que faz parte do conselho é um presbítero regente, ele não ensine. Tá? Então tem momentos, por exemplo, inclusive no nosso estudo bíblico de quinta-feira, que alguns presbíteros eles se dedicam ao ensino ali. Isso não significa que o pastor presbítero docente ele também não vai participar nas questões administrativas, mas é necessária essa organização para que o trabalho possa correr de uma forma adequada. Legal? Então, o Calvino ele vai trabalhar a figura do pastor dessa forma. Tá? O pastor, esse pastor docente que a gente está acostumado a ter como referência, é uma pessoa que precisa ter integridade e competência, ou seja, as duas características que Calvino ele vê como essenciais para um pastor. Integridade, ou seja, ele precisa olhar, a igreja precisa olhar e ter confiança nesse pastor com relação à sua integridade.
tá? Isso como ele lida com a sua família, como ele lida com o seu trabalho, como ele lida com a igreja, com as finanças, etc. Tá legal? E também a competência. Por isso nós é um diálogo, não só na nossa denominação, sobre a formação dos pastores, né, e pastoras, no caso nosso, que precisam ser adequadas. Tá? Então o seminário ele precisa estar cada vez mais formando pastores com qualidade, né, novos pastores. Inclusive a pergunta da Cláudia foi pensando no futuro. Então assim, o seminário ele trabalha muito com isso, porque os pastores jovens que estão surgindo aqui são os que vão permanecer durante uns bons anos, organizando ali, auxiliando na organização da igreja no futuro. Então é importante essa formação dos pastores para que tenha, se detecte essa questão da competência. Mas Calvino, ao analisar essas duas qualidades, ele diz que o pastor ele seria o responsável especificamente por três coisas principais. Uma é ministrar os sacramentos, ou seja, o batismo e Santa Ceia. Certo? O ideal, né, é que, inclusive na Constituição da Igreja, está descrito que o pastor ele deve ter a prerrogativa de fazer o batismo e a ceia. Isso não cabe ao conselho de presbíteros executar, mas ao presbítero docente, que é o pastor, ministrar batismo e ceia. Legal? Outra coisa é aplicar as disciplinas. É claro que o conselho, eles vão discutir sobre determinada situação em que um determinado irmão ele precise ser alvo da aplicação de disciplinas, certo? E a disciplina não é apenas uma punição sem necessidade, mas é algo que para que aquele irmão ele reflita e possa acertar seus caminhos, né? A disciplina na igreja ela é sempre para consertar os caminhos ali, acertar, endireitar os caminhos da igreja e dos irmãos em particular. Mas na hora de aplicar, na hora de dialogar inclusive com os irmãos que precisem porventura ser disciplinados, o pastor ele exerce essa aplicação. E também ensinar a palavra. Tá? Então a responsabilidade maior de ensinar a palavra sempre vai ser desse pastor, que é quem foi lá e fez um seminário, quem foi lá e dedicou tempo a isso, se preparando para depois ter como analisar o conteúdo bíblico com mais exatidão e transmitir para a igreja. Tá legal? E a gente já encaminhando para o final da nossa aula, os diáconos, né, eles são aí uma parte importante da igreja. Tá? Eu gostaria de citar isso porque em algumas igrejas, denominações, inclusive falando de administração da igreja, você tem uma hierarquia. Tá? Então, algumas pessoas para se tornar presbíteros antes tem que se tornar diácono. Algumas pessoas para se tornar pastores antes tem que se tornar presbíteros. E vice-versa, como se fosse uma hierarquia. Tá? Quero dizer para vocês que na igreja presbiteriana não é assim. Por quê? Isso dá a impressão de que um cargo é melhor do que o outro. Né? Mas são diferentes vocações, diferentes dons, não tem um melhor que o outro. Então o diácono ele tem tanta importância como o presbítero. São funções diferentes, mas tem a mesma importância. Tá legal? O corpo de Cristo ele é organizado por diversos dons que Deus não deu à toa. Tá? São dons necessários. Se você tira uma parte do corpo, esse corpo vai sentir, independente de qual parte seja. Tá? Então, a administração da igreja não precisa ser de forma autoritária. A administração da igreja ela pode reconhecer nos irmãos a capacitação divina de tomar decisões, de tornar a igreja um jardim florido em que os dons eles possam estar aparecendo, estar evidentes, os dons possam estar auxiliando para o crescimento daquela igreja. Hoje a nossa aula foi sobre isso. A revista ela trabalha com realmente essas mudanças, inclusive na igreja que João Calvino veio trazendo e que a igreja presbiteriana vem até hoje
né, trabalhando dessa forma, e que nós vemos como o meio mais saudável, né, a próxima aula, creio eu, vai detalhar também um pouco mais sobre a função dos presbíteros do conselho. E eu peço que vocês olhem para a sua igreja com mais carinho, com mais atenção e aprendam como a sua igreja funciona. Né? Então, nós que somos da Quinta IPI, por exemplo, olhemos essas pessoas, olhemos a igreja nossa e admiremos esses dons que estão sendo usados. Né? Às vezes nós cobramos de algumas pessoas ou que o conselho tome decisões que às vezes nós gostaríamos, nós cobramos que os diáconos eles poderiam trabalhar de uma forma que eu acho que seria melhor e tal, mas vamos valorizar esses dons, vamos olhar a beleza dessas vocações, porque essas pessoas precisam de incentivo. Você estar ali num corpo diaconal voltado ao trabalho social, precisa que as pessoas te deem apoio, te deem força. Um diácono, ele não deve só se concentrar em olhar a porta ou limpar alguma coisa da igreja, jamais. Né? Eu não sou diácono, mas eu também, se eu ver alguma coisa suja, eu preciso estar lá para ajudar. Se eu vejo algum visitante, eu preciso estar pronto para receber. Então, o diácono, o trabalho social do diácono tem um potencial enorme de atingir não só a igreja, mas a comunidade em qual a igreja está situada, o bairro, a cidade. Então precisamos dar apoio para esses diáconos e ver a beleza do trabalho deles e também do conselho. Vamos apoiar os presbíteros e o pastor da nossa igreja, porque não é fácil esse trabalho. É um trabalho que exige que você esteja com a cabeça tranquila. Muitas vezes nós não vemos as lideranças da nossa igreja como, né, ou das igrejas em geral, que eu digo, como seres humanos, como cristãos com problemas, certo? A gente acha que eles vivem só para tomar as decisões da igreja e acabou. Não, cada um tem sua vida pessoal e dedica um tempo da sua vida pessoal para a obra de Deus e tomar decisões. Então, por mais complicado que a gente ache que é uma atitude ou decisão das pessoas que fazem parte desse conselho, nós temos que identificar que a igreja viu a vocação dessas pessoas e temos que identificar também que elas precisam de apoio. Tá? Eu agradeço essa aula, agradeço a superintendência, certo? A todos também que estão assistindo, agradeço, né, a Osnia, a Fernanda, que dão um grande apoio. Logo mais, através do aplicativo Zoom, a sala dos jovens vai estar fazendo uma aula também, acredito que às 10h30, se eu não me engano. Então, quem quiser participar pode entrar em contato com a liderança dos jovens. E eu e a Andriele mandamos um abraço nosso a partir da coordenadoria de adultos, né? Somos coordenadores de adultos lá na Quinta IPI. Mandamos um abraço a todos os adultos, essas pessoas que convivem tanto com a gente, que a gente tem um grande amor, um grande carinho, certo? Verdade. Andriele, quer falar alguma coisa? Peraí. Eu vou ter que virar agora. Peraí. Aí. Quero dizer que a gente tá morrendo de saudade de cada irmão, né? Das nossas reuniões, também do ciclo de amizade, né? Que cada irmã a gente conversa no final do culto, dá risada, chama a gente pra ir na casa. A gente tá com saudade de cada um, dos cultos também, dos sorteios, que todo mundo gosta dos sorteios, né? Nossa, brinca com o sorteio. E a gente preparou. Nossa, cada casa que estava programada, a gente tá cheio de coisas aqui para sortear e tá aqui parado, né? A gente fica triste de olhar assim e não pode fazer. Mas estamos com saudade e que logo, logo, né? Passe esse tempo aí e que esse tempo possa ser de aprendizado pra gente aprender que a nossa família, cada pessoa tem um valor, né? A gente dá valor à simplicidade, em amigos, família, a própria alimentação, né? As pessoas.
e a gente possa aprender nesse tempo aí que tá difícil, né? Isso, e contem com a gente, certo? Apesar desse distanciamento, tá legal? A gente tá junto, então precisou de alguma conversa, precisou de alguma coisa, pode nos procurar, tá legal? A gente tem um amor enorme por vocês, pela igreja no geral, tá legal? Você que é visitante também aqui nesse vídeo e também na nossa igreja, né? Esteja conosco, esteja acompanhando, e assim que nós voltarmos, que nossa comunhão ela possa estar cada vez mais fortalecida. Exatamente. Tá? A gente ama muito vocês. Demais. Então, um abraço também ao conselho, ao pastor, que junto com os departamentos está procurando organizar para que a gente sinta o mínimo de impacto possível. Isso mesmo. Mas vocês têm o nosso abraço. Olha, tá a Ana Barbosa mandou um abraço, a Lani, a Rô, Osni, a Rosa, beijão, a Flá, o Zenilton, a Etelvina, né? Cada um participante que participou dessa live. E olha, a Med também. A Med também. A Med da primeira IPI. Olha só. A Marli. Olha, bastante gente. O Rafael, o Eduardo, creio eu que ele já foi da quinta, pelo que o Davi comentou. Né? Mas agradecemos todos que participaram dessa live e que cada dia a gente possa aprender, né? Como o Jeff disse, a gente está dando programações online para que ninguém se fique tão impactado, né? Que está acontecendo, que possamos aprender com tudo, né? E se quiserem depois anotar também com mais tranquilidade que foi falado em aula, depois a aula vai ficar gravada no Facebook, tá bom? Exatamente. Então, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Abraço a todas as senhoras que eu amo, da PI, que eu tô com saudade. E até mais, até a nossa próxima programação. Até. Beijão a todos. Fiquem na paz de Deus e não esqueça da Santa Ceia hoje à noite, hein? Isso, não se esqueçam, exatamente. Que é um momento muito importante. Legal, obrigado pela aula. Tchau. Tchau.